Qual é o peso também dessa decisão que a gente viu neste momento, né? Uma decisão inédita, eu não lembro de nenhum precedente envolvendo aí esse embate tão forte, né, do Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, com um cenário político, que é esse vivido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Thalita, a situação não é, né, das melhores. Veja, nós temos aí a mais alta instância do Poder Judiciário, que há muito tempo vem se posicionando do ponto de vista político, tanto com relação ao conjunto dos ministros que compõem o tribunal, quanto individualmente. Então, nós temos aí, cotidianamente, entrevistas de ministros do STF se posicionando antecipadamente quanto aos seus futuros votos no âmbito desses processos. Essa é uma atitude extremamente grave, está promovendo uma descredibilidade muito séria com relação ao Supremo Tribunal Federal, uma insegurança jurídica jamais constatada na história do Brasil, e o pior, todas essas condutas, especialmente do ministro Alexandre de Moraes, estão extrapolando o território brasileiro, quer dizer, elas estão sendo propagadas lá fora, a razão pela qual o próprio ministro acaba de ser objeto de sanção por meio da lei Magnitsky. Então, o que eu posso dizer a você? Que há muito tempo que o Poder Judiciário, entenda-se o Supremo Tribunal Federal, vem exercendo um ativismo judicial voltado para favorecer determinados segmentos políticos, o que leva a deduzir que ele adotou, que o Supremo Tribunal Federal adotou uma postura política ideológica que provocou graves críticas por parte de líderes políticos, por parte da sociedade. Então, nós temos críticas duras, críticas ácidas, que a partir do momento que a Corte se tornou um tribunal político, eu acredito que, então, eu penso que ela deverá enfrentar essas críticas, né? Até porque na seara política não existe o que a gente pode chamar de um politicamente correto. Então, é uma guerra normal entre políticos, né? A política, ela insere todas essas variáveis, quer dizer, não há nenhum tipo de limite quando se trata da relação entre partidos políticos, entre representantes políticos, e como eu falei, se o STF se colocou nessa posição, ele tem que enfrentar tudo isso e não pode sair por aí interpretando qualquer crítica que faz parte do direito à liberdade de expressão, que é uma cláusula pétrea, que não pode ser restringida. Então, não pode interpretar essa crítica como se fosse um crime, remetendo a crime, como, por exemplo, vou falar ligeiramente, a acusação de que Eduardo Bolsonaro poderia ser enquadrado no curso de coação no curso do processo. Veja, o que ele tem feito são duras críticas que eles estão considerando como ameaças ao Supremo e ao Poder Legislativo. Mas se você considerar que o ministro Alexandre de Moraes acaba de se posicionar lá fora, em uma entrevista, afirmando que se os bancos obedecerem à lei americana, eles serão evidentemente punidos aqui dentro. Isso também não deixa de ser uma coação e não deixa de ser uma ameaça. Então, nós estamos numa situação muito difícil, Thalita, em que nós estamos perdendo de vista os limites legais e, o pior, os limites da Carta Magna, da Constituição.